Eles diziam: o templo do Senhor está entre nós. Quando Jeremias profetizava alguma coisa ruim, eles profetizavam alguma coisa boa. Como eles eram a maioria, o povo acreditava na maioria. Quando Jeremias colocou uma canga sobre ele e disse que o povo seriam levados cativos para a Babilônia, aí um profeta chega e quebra a canga e diz que isso é mentira, que Deus estava quebrando o jugo, estava quebrando as cadeias do povo, estava libertando o povo. Então, quando Jeremias falava uma coisa, os profetas diziam outras coisas, porque eram empregados do rei, pagos para mentir e para falar aquilo que o rei desejava ouvir. Assim também hoje nós estamos vendo o povo chamando aí pregadores, profetas, cantores, para falar só o que agrada aos ouvidos do povo. Como a Bíblia diz, nos últimos dias amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus desejos, suas ambições, seus desejos carnais. Vão amontoar aí mestres e pregadores e cantores segundo o coração deles. Muita gente vai fazer isso. Cada dia mais nós estamos vendo isso. Estão chamando pessoas que agradam, nunca que combate contra o pecado, nunca aqueles que trazem a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina da palavra de Deus, mas só aqueles que agradam o povo. Hoje nós estamos vendo aí muitos profetas, pastores, sacerdotes, né, que estão desejando ser arrolados aí como os participantes, né, do governo, aqueles que estão deixando a verdadeira função que Deus lhes deu para estarem aí sendo assalariados pelo governo, pelos governantes, né? Estão entrando pela política. Deixaram a função de verdadeiros pastores, de verdadeiros líderes, para conduzir o povo a Deus, para trocar isso, para viver aí profetizando o que agrada aos líderes. Então estão trocando a verdadeira chamada de Deus pela riqueza, pelo bem-estar pessoal. Número 3. Israel foi destruído por lhe faltar verdadeiros pastores. Então, número 13. Os pastores de Israel, ao invés de lhe anunciarem a palavra de Deus e conduzi-lo de conformidade com os preceitos divinos, o que faziam? Então desviaram-no com suas mentiras e falsidades. Então veja que os pastores, ao invés de conduzir e anunciar a palavra de Deus e conduzir esse povo no rumo certo para Deus, eles faziam com que o povo cresce em mentiras, em falsidades. Enganavam as pessoas para agradarem aqueles que sustentavam eles. Número 14. Vinha o profeta de Deus e exortava o povo a emendar os seus caminhos. Caso contrário, haveria o Senhor de destruir Jerusalém e levar o povo em cativeiro. Os reis, porém, faziam o quê? Então, acionavam os falsos profetas que lhes anunciavam a paz que não existia. E curo a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 8:11. Então acontecia o seguinte: quando o profeta Jeremias vinha e dizia que Deus estava mandando juízo, que eles deveriam emendar os seus caminhos, se arrependerem, os falsos profetas eram chamados pelos reis e diziam exatamente o contrário. Diziam que estava tudo bem, diziam que estava tudo em paz, diziam que há paz quando não havia paz, diziam que havia prosperidade quando o povo estava empobrecendo cada dia mais. Então os reis se sentiam à vontade, satisfeitos, e resolviam acreditar, mesmo sabendo, porque o engano traz isso. A pessoa não vê, quando a pessoa está longe de Deus, está desviado dos caminhos de Deus, ele não vê o perigo chegando, ele não enxerga, passa a ficar cego para a realidade, e de repente vem sobre ele o juízo, e ele nem percebeu que estava chegando o juízo. Número 15. Qual a situação hoje? Então, lamentavelmente, muitos púlpitos estão assim nos dias de hoje. Ao invés de se pregar a urgência de um avivamento e a necessidade de se ter uma vida santa diante de Deus, os falsos mestres e profetas apregoam uma paz que não é paz, uma prosperidade que nunca foi prosperidade. À semelhança daqueles pastores de Israel, os mercenários estão a afugentar as ovelhas de Cristo e a dispersar o rebanho que nos confiou o Senhor Jesus.
Então a situação hoje está assim. Em muitos púlpitos aí se pregam coisas absurdas. Estão pregando aí uma teologia da prosperidade, onde só fica próspero aqueles que pregam. Cada vez enricam mais. Enquanto as ovelhas empobrecem, porque estão dando suas posses para esses falsos mestres. Tem pessoas por aí comprando coisas, casas, carros e tudo mais, devendo e ficando devendo. E não pagam depois, porque acreditaram nessas falsas profecias, nessas palavras ditas por pessoas que só querem tirar a lã e a gordura das ovelhas. Tomemos cuidado, nós estamos vivendo nessa época mesmo. Está acontecendo isso na igreja hoje. Tomemos cuidado com isso. E é interessante que essas pessoas, elas convencem as pessoas a dar muito dinheiro para eles. Nós fazemos o programa da Escola Bíblica Dominical com uma dificuldade tremenda. Para pagar a energia é a complicação para conseguir pagar a energia, para ter condição de continuar o programa. E ninguém ajuda. Nós colocamos aí a conta, o nome da conta, ninguém ajuda. Passa ano e sai ano, a pessoa não tem coragem de usar o programa, assistir durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nunca tem coragem de dar R$10 para ajudar. Mas para essas pessoas, para esses picaretas, com o nome de evangélicos, para essas pessoas que ficam se enricando cada dia mais, as pessoas mandam muito dinheiro. Tem coragem de mandar R$100, 500, R$1.000, com as promessas de que vão receber 100 vezes mais. São coisas absurdas isso. Então esses mercenários que estão atrás da lã e da gordura das ovelhas, cada dia estão afastando mais as pessoas de Deus, ao invés de levar essas pessoas para Deus. Estão levando as pessoas para um Deus diferente, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Número 16, para completar. Como será triste ouvir do sumo pastor esse repto. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, 2. Como pastores de Cristo, temos de conduzir o rebanho de acordo com as Sagradas Escrituras. É chegado o momento de conscientizarmos o povo de Deus a buscar com poderoso avivamento, para que não fiquemos envergonhados quando do arrebatamento da igreja. Levemos também a igreja a uma vida de santificação e de pureza, e que não saiamos por aí a pregoar uma paz que não é paz, uma prosperidade que não passa de miséria. Então, a nossa função de todos os líderes, de todos os professores da Escola Bíblica Dominical, de todos os líderes de departamento, de todos os pastores de igreja, evangelistas, apóstolos, profetas, todos os líderes, é função ensinar a verdadeira palavra de Deus e conduzir esse povo a Deus, para que um dia possamos chegar diante de Deus e podermos dizer: eu estou aqui, mas eu trouxe comigo, no dia do arrebatamento, poder dizer isso. Eu trouxe comigo aqueles que o Senhor me confiou, aqueles que eu ensinava, que eu pregava, que eu estava com eles liderando. Eu estou aqui, mas eles estão comigo. Faça isso. A nossa última parte, aí, número 4, os deveres das ovelhas. Número 17. Se os pastores têm deveres para com as ovelhas de igual modo têm deveres e compromissos para com seus pastores. O que devem fazer as ovelhas em relação aos seus pastores? Então, honrar os pastores, Hebreus 13, 7. Obedecer seus pastores, Hebreus 13, 17. Contribuir para a obra de Deus, Malaquias 3, 10. Então, assim como nós temos o direito de criticar, nós temos aí o direito de cobrarmos, temos aí o direito de aplicarmos aí o juízo, né, sobre os pastores, sobre os líderes, assim também nós devemos nos lembrar que nós temos obrigação para com os líderes. Então nós temos a obrigação de honrar os nossos líderes verdadeiros, legítimos líderes, de obedecer aos nossos líderes e de contribuir para a obra de Deus, para o sustento também desses líderes. Nós temos todas as obrigações também. Temos
deveres e obrigações para com a igreja e os seus líderes.